Alguns assuntos mais gerais aí, né? Eu sei que substituir o Alexandre, ou pelo menos a parceria o Alexandre, na verdade não substituir, o parceria porque o Alexandre está aqui, né? No programa não é fácil, né? O Alexandre tem o dom do oratório e do conhecimento político. Estou hoje aqui para colaborar com o que for possível. Temos acontecido aí alguns fatos interessantes na cidade, né? Que eu acho que dentro da pauta aí a gente vai dar uma conversada. E o de mais importante aí, politicamente para nós do partido PL, ontem, né, foi a posse da diretoria do PL Mulher, onde a professora Yara Magalhães assumiu a presidência, a Vânia vice, a Ruth, a Mara, a Marisa, uma turma grande aí. Isso é importante, é fundamental e para nós do partido do PL é importantíssimo. Sabemos, né, o poder de liderança, de construção, de todo um planejamento, né, da mente feminina, e isso é fundamental. Dentro da política, a importância da mulher, nós temos no PL, o PL Mulher Estadual e o PL Mulher Nacional. Então, isso é uma estrutura partidária e para nós o PL é fundamental no sentido de termos sempre, né, as mulheres junto conosco e liderando toda a parte que a elas pertence. O Alexandre até comentou antes, né, a mulher tem que estar no lugar que ela queira estar, né? Isso é fundamental. Alexandre Machado, passo a palavra e a coordenação dos trabalhos. Bom dia, comunidade de Alegrete, da cidade do Campo. Um bom dia especial hoje aos gaúchos e gaúchas que têm cultuado a nossa tradição com tanto respeito, com tanta honra. Essa turma que respeita o nosso hino, que respeita a nossa história. Nós vivemos momentos tão difíceis hoje que até o nosso hino é motivo de discussão. A gente precisa respeitar nossos antepassados. Não adianta de nada nós vestirmos, nos peucharmos, comer um churrasco, andar pelos piquetes, andar pelos CTGs dançando, se a gente fica tentando denegrir a história dos farrapos. As pessoas talvez não tenham a compreensão de que o hino rio-grandense, ele foi feito no momento da Revolução Farrapa, que orgulha tantos outros estados. Nós costumamos ver as pessoas, quando visitam um estado vizinho, comentando: tia, como é lindo, o povo gaúcho sabe cantar seu hino. Pegar outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, muitos nem conhecem o hino. E aqui sempre a gente fez esse resgate. É como eu até quero aqui fazer um agradecimento ao jornalista Nelson Gomes, do Expresso Minuano, que me convidou para escrever artigos no seu jornal. E eu estava comentando isso ali no jornal. Tu não é obrigado a gostar do tradicionalismo. Mas é uma semana no ano, respeita quem gosta. Agora, eu não satisfeito, não, esse final de semana eu vou perder, porque vão estar tudo no CTG, então eu quero que toque music, eu quero que toque axé. Não, é a semana farroupilha. Se tu não gosta, fica em casa ouvindo a tua música. Se tu não gosta da indumentária gaúcha, eu te respeito, mas tu não precisa mudar a nossa indumentária. Quem é que não sabe que os ideais do nosso hino, que fala que povo que não tem virtude acaba por ser escravo, em momento algum está querendo se referir à cor da pele, até porque escravidão não aconteceu só com negros. Ou melhor, até a escravidão começou com negros. Porque os próprios negros acabaram se escravizando na África.
Mas o que ele está querendo dizer é que tu não vai ter não tem autoestima, que povo que não tem virtude acaba sendo submisso aos demais. E aí eu não satisfeito, eu tenho que ver alguém que vende, que se valeu da tradição por anos e se elegeu pela tradição gaúcha, em nome da tradição gaúcha, se pactuar com o PSOL para alterar o nosso hino, para fragilizar os nossos símbolos, que graças ao Rodrigo Lorenzoni, deputado estadual do PL, que revolucionou e levou ao conhecimento da comunidade o que estava acontecendo na Assembleia. E aí conseguiu que fosse através de plebiscito para mudar os símbolos do Rio Grande do Sul. Porque daqui um pouco até a nossa bandeira não serve. Daqui um pouco o símbolo do estado do Rio Grande do Sul não serve. Gente, nós temos uma história. Ninguém constrói o futuro pisoteando no passado. E por incrível que pareça, tem muitos que não se incomodam. E volto a dizer, eu respeito. Mas nós, conservadores, temos a obrigação de deixar para os nossos filhos um Brasil, um Rio Grande do Sul e um Alegrete melhor que nós recebemos dos nossos pais. Então a gente vai continuar em defesa desses valores, defesa desses ideais, porque entendemos que a nossa história precisa ser preservada, porque a gente sabe tudo que tem por trás disso tudo, tudo que vem de encontro às tradições, principalmente por causa do alicerce muito forte que tem dos nossos valores, de respeito aos nossos pais, de respeito aos mais velhos, de respeito à nossa bandeira, de respeito ao nosso hino. Então, tudo que se trata de respeito e de liberdade, progressista e socialista não gostam. Então, enquanto do que o nosso amigo Vitorino já falou, nosso amigo patrocinador, quero aqui estender um abraço especial na pessoa da dona Yara, professora Yara, que já esteve aqui conosco divulgando o PL Mulher, onde tomou posse, junto com uma nominata incrível de pessoas abnegadas, todos profissionais, todas com a sua profissão, todas com, digamos assim, com o seu futuro trilhado. Ninguém que tomou posse ali depende da política para viver. Estão ali porque acreditam num ideal, porque acreditam na nossa presidente nacional do PL Mulher, Michele Bolsonaro, porque acreditam na Adriane Serini, que é a presidente estadual, e porque acreditam nos valores do nosso partido. Então eu quero aqui essas guerreiras aí que estão assumindo o PL Mulher, dizer que nós vamos estar sempre juntos, porque nós defendemos que a mulher e o homem separados não conseguem nada, e que pretendemos desenvolver inúmeros projetos que as mulheres já estão pensando aí, essa turma toda valorosa aí, para desenvolvimento, para a criação de um grande projeto para Alegrete, construído por várias mãos de forma técnica, séria, sem que ninguém do PL se apodere desse projeto. Esse projeto vai ser construído com o PL de Alegrete. E eu não canso de dizer, estamos abertos para receber as pessoas que cultuam os nossos valores, nossos ideais, para fazerem parte desse projeto. Quem tem interesse em ser o projeto, o PL não é o lugar para essas pessoas. Quem pensa no coletivo, quem pensa no melhor para o município, quem pensa no melhor para o partido e contra o individualismo,
contra a carreira solo, o PL é o seu lugar. A semana passada, nós íamos conversar sobre um assunto que é bastante importante aqui no município de Alegrete, que alardeou muito as famílias, que foi aquele surgimento ali, que na verdade foi quando pegaram a imagem, com certeza há bastante tempo esse problema já está aí, que foram os javalis ali no Parque dos Aguateiros. A gente sabe que o javali com fome, né? Ele é um predador muito voraz, perigoso, principalmente uma porca com filhote, né? E claro, a gente sabe que ali é um ambiente que tem muitas crianças brincando. Embora a gente saiba que isso deva ser uma exceção, porque ninguém vai estar ali agredindo ou pondo em risco, né? Os javalis, o normal são eles dispararem, mas sempre existe exceção e esse risco. O nosso amigo Vitorino aqui é um veterinário e com certeza tem mais domínio sobre o assunto, até para a gente ou alertar a comunidade ou também tranquilizá-la de que os riscos podem ser menores do que a gente pensa, né, Vitorino? Exatamente, Alexandre. Na verdade, eu não sou a pessoa mais preparada para falar, né, sobre a questão toda estrutura javali, né, porque na verdade é um animal silvestre e com uma facilidade muito grande de reprodução. Quem conhece a reprodução suína, né, das porcas, sabe que nasce 14, 16 leitãozinhos, e o javali, por ser uma espécie muito próxima do porco, também tem essa facilidade, né? Então, a reprodução e o aumento de indivíduos é muito grande, né, com essa facilidade. Cada ninhada, 12, 14, 15, né? E outra particularidade do javali que ele, seguidamente, né, as fêmeas estão prenhas, né? Então, tu imagina o que isso aí se transforma. E eu sempre comento assim que a questão da infestação de javali, ela aqui no Rio Grande do Sul, né, pelo menos a região que a gente conhece aí, ela é bastante antiga. O javali, eu lembro quando eu como veterinário, eu trabalhei muito no Rio Grande do Sul, né, como um todo. Hoje eu estou mais sediado em Alegrete, né? Mas na região de Vacaria, lá na região da Serra, quando a gente trabalhava naquela região, isso vai mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E já naquela época, o javali naquela região já era um problema de infestação quase incontrolável, e atacando as lavouras de soja, de milho, enfim. E, bom, o mato, né, os rios, os banhados, enfim, é um ambiente propício para o desenvolvimento do javali. Então, ele se protege muito na sujeira, né, um animal, pela sua natureza, ele é muito ágil, ele se defende muito bem, ele se esconde muito bem. Tanto que alguém que se dedica aí à caça do javali tem cachorros preparados para isso, né? Não é qualquer cachorro que chega no javali, né? Como tu disseste, Alexandre, é um animal muito perigoso. Claro que ele não é um animal que ataca, né? Ele se defende, né? Então, se nós não formos atacá-lo, ele não vem nos atacar, né? Mas sempre é cuidadoso, né? E quando esses animais estão na volta da cidade, como apareceu ali no parque, realmente é bastante perigoso. Principalmente com as crianças, né, por curiosidade, coisa assim, querer se aproximar, né. E com as cheias agora é muito pior, né, Alexandre? Que o reduto de esconderijo do javali é o mato. Se o mato está alagado, eles vão sair para fora, né, vão vir para o campo. Então, eles saem para se alimentar normalmente de noite, né, até pela questão de instinto de defesa, né. Eles atacam as lavouras de noite para se alimentar. E tem regiões assim que o javali já andava atacando os animais de pequeno porte, né? Como ovelha, como cordeiro, né? Terneiro recém-nascidos.
cavalários, recém-nascidos, enfim, aonde eles não tinham já tanto alimento na questão de lavoura, principalmente na região mais de serra, né, de morro, ele andava atacando os animais de pequeno porte. Para se alimentar, obviamente, né, não é um ataque voraz para simplesmente matar, né, mas é alimentação. Mas pela quantidade de animais hoje espalhado pelo Rio Grande do Sul, a infestação é enorme. Eu tenho um colega de Livramento, né, eu fiz contato com ele para entrevistá-lo, né, para que ele faz parte da Latine Consultoria Ambiental e ele é voluntário numa equipe que trabalha com um grupo chamado Javali do Pampa, que é a ideia de controle biológico ou um controle menos agressivo, né, de que simplesmente matar o javali, embora a quantidade de infestação nos obrigue a isso, né. E ele, infelizmente, nesse sábado ele não poderia, mas ele está à disposição para a gente marcar uma nova data e conversar. E é importante porque é o cara preparado para falar sobre isso, né, inclusive todo o manejo, toda a forma de controle, enfim, né, do javali. Mas é uma preocupação nossa, primeiro, nossa como ser humano, né? Primeiro pela concorrência nos alimentos, obviamente, né? Ele ataca e destrói as lavouras, né? O animal, ele é perverso, né? Ele realmente destrói as lavouras. Ele não é aquele que vai ali, por exemplo, numa lavoura de milho, arranca uma espiga de milho e sai comendo, não. Ele sai lavrando, né, a lavoura. E como geralmente o lote é grande, né? Então o estrago é significativo. E essa concorrência na questão do alimento e toda a dificuldade, toda a questão sanitária, né? Que ele é um transmissor de doenças, né? Como qualquer animal que não tem um controle sanitário. E, enfim, na segurança humana é bastante perigoso. Mas, Vitorino, acho que é importante essa fala, porque hoje, infelizmente, as pessoas podem chegar e dizer assim, mas eles sempre trazem algo pela política, mas não tem como não trazer, porque esse é o ambiente, em especial, pelo Poder Executivo, do Governo Federal, pelo Poder Legislativo, de se trazer esse debate. Nos últimos anos, houve uma caça feroz, vamos dizer assim, contra o javali. Até por necessidade. Sim, exatamente, porque a gente sabe que a tendência e o perigo que se torna um animal que se reproduz da forma como ele se reproduz, pode inclusive pôr em risco as outras espécies, né? Os outros animais, porque ele é um animal carnívoro também. O javali, como a gente diz, é que nem até corvo, né? Ele pode acabar porque ele come até carniça. Então, agora o governo, de uma forma, eu digo até irresponsável, por desconhecer talvez a nossa região, em especial aqui no Rio Grande do Sul, criou inúmeros problemas para os caçadores de javali. Os caçadores em geral, né? E hoje, praticamente as pessoas, alguns ainda estão se aventurando a caçar. Aí envolve questão de custo que aumentou, dificuldade burocrática, vários quesitos que criaram problema para a caça do javali, que os caçadores vinham prestando um serviço. Porque hoje a gente já viu ali, já estão em centros urbanos ali, os animais já estão cercando. Agora imagina sem esse controle, sem poder caçar, ele se proliferando. Daqui a pouco nós vamos ter o javali na Praça Getúlio Vargas, porque eles não vão ter para onde ir, eles são muitos. Agora, se o governo tivesse apresentado algo de concreto, dizendo, os caçadores nós vamos criar restrições, mas nós vamos fazer tal e tal coisa para fazer o controle da espécie. Não, simplesmente criaram um problema, eu acho muito em razão, infelizmente, de que os caçadores, em sua grande maioria, são bolsonaristas, porque o Eduardo Bolsonaro gostava muito de caçar o javali. Um governo revanchista está criando um problema sério para os produtores aqui no Rio Grande do Sul, simplesmente por revanchismo, sem nenhum embasamento técnico para isso. Eu costumo falar assim, que uma ideia infeliz que criaram de a questão do dourado. Por um tempo,
até acredito que fosse importante preservar a espécie. Só que eu mesmo, quando eu trabalhava em São Borja, os pescadores me diziam, eu dava aula para uma colônia de pescadores lá, e aí o pessoal dizia, professor Alexandre, hoje a gente não consegue mais achar piaba, porque o dourado está tomando conta aqui no Rio Uruguai. E aí o que acontece? Tu bota uma rede e tu pega um dourado. E o dourado, por ser um bicho muito bravo, ele morre, né? Em questão de pouco tempo, ele morre na rede. E aí no outro dia, o que a gente tem que fazer? Tem que botar fora, porque se pega a gente vai preso. Então, a falta desse controle, não é, eu digo, tem o pessoal que se preocupa com o ambiente, com o meio ambiente, e tem o pessoal que são os ambientalistas meio loucos, que são extremistas em tudo que fazem. E aí acontece o que está acontecendo. A dificuldade dos anos anteriores de se caçar criou essa praga que é o javali. A dificuldade que se tinha de pescar um dourado acabou quase que terminando com as outras espécies de peixe, porque ele é um predador também. Então a gente precisa encontrar um meio termo dessas questões. E aí por que eu convidei o Vitorino? Por que o Vitorino está tentando convidar? Porque são as pessoas técnicas para nos dizer o que deve ser feito. Eu não devo simplesmente olhar sobre questão política. Por isso que nós, do PL, nós conservadores, entendemos que as equipes têm que serem técnicas e políticas, mas jamais somente políticas, para que a gente não aconteçam esses desastres que estão acontecendo aí, Brasil afora, por decisão na base do canetaço, né, Vitor? Sem dúvida. Infelizmente, né, Alexandre? As pessoas, alguns se enxergam como grandes líderes, né? E conhecedores de tudo, né? Essa é a coisa muito interessante, né? As pessoas não se limitam, às vezes, ao seu conhecimento técnico, né? Ou a sua relação dentro de algum assunto. Não, elas enxergam o todo, entendem, conhecem de tudo e opinam sobre tudo e, pior, decidem sobre tudo. E especificamente nessa questão da proibição da caça do javali, eu realmente não tenho conhecimento da legislação, né, que rege essa situação, né, o porquê que houve, né, a proibição. Na verdade não é bem uma proibição, é uma restrição, né, exatamente, muito grande que hoje impossibilita quase. Exatamente. E todo assim, esse processo de controle, né, do javali, as pessoas, principalmente essas pessoas mais técnicas envolvidas com o fato de controlar o javali de uma forma sustentável, né? Embora seja uma espécie estranha à nossa região, ela não tem, na região Brasil, né? Ela não é daqui o javali, né? Ela é uma espécie lá da Ásia, da África, né? Como a gente brinca com o capim-anone, né? Alguém trouxe para cá e se estabeleceu, né? E achou um ambiente propício e se desenvolveu. E pela forma que nesse momento está sendo ignorado, né, esse perigo, certamente a proliferação será muito maior, né? A gente vê na televisão em algumas regiões dos Estados Unidos e em alguns lugares a questão do urso, né? Na Austrália lá a questão do canguru, né? Que como é uma espécie símbolo e há uma certa proteção, em determinado momento invade os parques e tomou, né, o lanche das pessoas, né? Daqui a pouco o javali está nessa proporção aqui, né? E claro que muito mais perigoso do que um animal mais domesticado, né? Mas a outra questão também do javali, por ser próximo à espécie ao suíno, né, o porco, ele cruza com a porca, né? Então, num determinado momento, até nós todos aí, né, que acabamos alguém fazendo essa questão de fazer esse cruzamento para ter uma carne mais magra, né, porque o javali é uma carne magra, e às vezes o porco crioulo, que a gente chama, né, que o porco que fica nas fazendas, às vezes é muito gordo. Houve um processo de cruzamento do javali com as porcas para ter uma carne mais magra. Foi um erro, digamos assim, eu digo que ignorância no bom sentido, né? As pessoas não se deram conta do problema que estavam criando, né? Então, por essa possibilidade de eles se cruzar com as porcas, muitas vezes eles vêm nas propriedades, onde tem um criatório de porco
solto, às vezes, né? As pessoas às vezes criam os porcos, como é um animal doméstico, suíno, né? Você cria normalmente solto, às vezes. Então também tem esse cruzamento, né? Se uma determinada porca ela está num período de cio, o javali domina né, tudo na volta e se adona daquela fêmea, né? Então tem todo esse processo também de reprodução no cruzamento com o suíno doméstico, né? Então, assim, vamos tentar abordar esse assunto aqui também. Hoje eu quero mandar um grande abraço ao Lucas, o Luciano, a Anaísa, toda aquela turma lá da Parceria Armas, que estão agora conosco, também patrocinando o programa, e que também, eu tenho certeza que num outro momento nós vamos convidá-los para estar aqui, porque eles têm muito a contribuir na parte, principalmente efetivamente, de informar os caçadores agora de que forma precisam conduzir as suas documentações, o registro do animal, enfim, tudo aquilo que está sendo cobrado hoje, tu tem que registrar, lançar lá no site do IBAMA, quantas fêmeas, quantos machos, quantos filhotes, quanto isso, quanto aquilo, porque as pessoas, na verdade, muitos acabavam não registrando. Então, hoje, o que está acontecendo, Vitorino? Eles vão lá e dizem que essa pessoa não pode ter porte de calibre de arma porque não caça. Mas, na verdade, eles caçam bastante, só que não registram, né? Até porque hoje, particularmente, esse controle não se preocupava diante da grande demanda que existe. Normalmente, a gente começa a criar alguns tipos de restrição quando há o risco de tornar o animal em extinção, né? Mas a gente não pode, temos ainda 18 minutos de programa, deixar de comentar aqui as punições aos patriotas com relação ao que ocorreu no dia 8 de janeiro. Nós, obviamente, como cidadãos de bem, e como eu sempre uso essa palavra como conservadores, né? O conservador é muito legalista, repudiamos qualquer tipo de ato de vandalismo, de quebra de patrimônio público, destruição de patrimônio público. Mas a gente também não pode permitir que pessoas sejam presas como animais de lotes, como ocorreu no último dia 9 de janeiro, como as pessoas que estavam na frente do QG lá em Brasília. Até porque boa parte das pessoas que lá estavam não participaram de nenhum ato de vandalismo, sequer foram para a Praça dos Três Poderes. E agora, contra o que a gente entende de proporcionalidade e razoabilidade, o relator, senhor Alexandre de Moraes, ministro do STF, deu nada mais, nada menos que 17, 15 anos de prisão, e principalmente por tentativa de golpe. As pessoas banalizaram essa questão de golpe, né? Foi golpe no caso da Dilma, que teve todo o trâmite legal. O golpe é quando tu não segue a lei, né? Houve todo um trâmite legal, ela foi cassada legitimamente, e não há possibilidade, por exemplo, de haver golpe por pessoas. Alguns dos que estavam armados lá estavam com bolito e bodoque. Esses eram os que estavam armados, que normalmente não são são aquele pessoal que chegaram nos ônibus, que até agora não ficou muito bem esclarecido, né? Não era o pessoal que estava no acampamento. A gente não há... A pergunta que não cabe... ia ocorrer um golpe? Ia ocorrer um golpe. Tá bem, quem é que ia assumir? Quem é que ia assumir? Os tanques de guerra, as coisas não estavam nas ruas. Quem é que ia assumir o poder? Quem é que ia destituir o senhor Luiz Inácio Lula da Silva? O presidente Bolsonaro nem no Brasil estava. Então, a gente precisa
compreender que a pessoalidade não deve fazer parte do instrumento jurídico. O senhor Alexandre de Moraes, ele pegou ódio. Os advogados, como muito bem falaram, ele tem ódio dos patriotas. Por uma questão pessoal que ele tem com o Bolsonaro. Ele devia ser até suspeito para julgar esse caso, diante de tantas declarações que ele fez. Porque ele está acusando, ele não está sendo juiz. Inclusive, no início das prisões, ele acusou, né? Então, ele processa, ele acompanha todo, né? E agora julga. É um trâmite muito interessante, né? Eu insinuo que você é culpado, eu acompanho a sua detenção e depois eu julgo, não, realmente, você é culpado, agora fica preso. Então, assim, e a gente vê assim, quem, o senhor e a senhora que está nos ouvindo aí, quem tem prerrogativa de foro, o que é isso? Eles não são senadores, não são deputados, não são presidentes da República, enfim, para serem julgados pelo STF. São cidadãos comuns. Não tem o STF, com a grande maioria de advogados renomados, como Ives Granda, entende que não tinha como ser julgado pelo STF. Eles não têm prerrogativa de foro. E, principalmente, o artigo 5º da Constituição, inciso 55, fala que todos nós temos direito a duplo grau de jurisdição. O que é isso? Eu tenho direito a ter uma sentença de condenação e eu tenho que ter direito a recorrer. Agora, essas pessoas lá que o senhor Alexandre de Moraes está condenando, cerceando praticamente a vida dessas pessoas que nunca botaram os pés dentro de uma delegacia, e eles vão recorrer para quem? Ali já é a última instância, né? Pelo que eu entendo. Exatamente. Então, as pessoas estão sendo cerceadas, inclusive, o duplo grau de jurisdição do cidadão comum. Porque quem, como muito bem falou o deputado Sanderson, quem decide por concorrer a deputado federal, a senador, a presidente da República, vice-presidente, os ministros, escolheram aquilo. Então, eles sabem que se eles concorrerem e se elegerem, eles vão ter a prerrogativa de foro privilegiado, que é somente através do STF. Mas o cidadão comum não fez essa escolha. Eles querem ter o duplo grau de jurisdição. O foro não é competente. Então, como é que a gente vai simplesmente atropelar a legislação, criar uma insegurança jurídica enorme? Aí tu olha assim, um ministro dá 17 anos com regime fechado. Aí o outro dá 2 anos em regime aberto. É o extremo, né, da interpretação. Pois é, e aí o cidadão comum que está lá, que não conhece a legislação, tá, mas peraí, como é que pode tanta diferença assim, né? Mas claro, como é que eu vou pegar e vou condenar alguém que não pôs em risco a integridade física de ninguém? Foi dano ao patrimônio e deve ser responsabilizado por isso. Mas como é que o André do Rap vai ter uma pena mais branda? Como é que um traficante vai ter uma pena mais branda? Como é que um estuprador vai ter uma pena mais branda que essas pessoas? É irracional isso. Nos Estados Unidos, lá no Capitólio, teve mortes. Lá, a pena é mais branda que aqui no Brasil. Porque simplesmente, vocês pasmem-se. Pasmem os senhores. O ministro André Mendonça quis tentar dar seu voto, falar, simplesmente porque ele divergiu do senhor Alexandre de Moraes. Ele atropelou, interrompeu a fala do outro ministro, num tom ameaçador, sabe? Uma empáfia que é de dar náusea. Como é que o ministro não respeita o voto do outro?
Até porque quem estava ali falando também já foi ministro e sabe da segurança. O que ele simplesmente disse? Que para invadir o Planalto, com 5.000 policiais que a Força de Segurança Nacional tem, é quase impossível. Só com a bandeira do Brasil na mão. É quase impossível. Outra coisa que ele disse ali, que não tem como não ter ocorrido uma certa prevaricação. Ou porque ele foi ministro dessa pasta e ele conhece. Outra coisa que ele falou, não é estranho desaparecerem as imagens das câmeras? Aí o STF determina, depois que a CPI solicitou o seu Flávio Dino, já que ele não deu, o senhor Alexandre de Moraes determinou que ele entregasse. Ele entregou ou não? Ele entregou, isso é crime de desobediência. Por que ele não usa o mesmo peso da caneta contra o seu Flávio Dino? Por que o G. Dias, que já está com praticamente comprovado a sua imperícia, porque ele é um técnico, a sua imperícia, e ele não está preso? Agora quase todos os comandantes estão presos, sendo que tudo começou pela ineficácia dele. Aí ele não está preso, os outros todos estão. Inclusive o soldado, alguns sargentos estão. Tem gente preso por causa de cartão de vacina. Pois é. Então, a gente tem que ter o hábito de cuidar para não ser parcial. E, infelizmente, o STF é de uma parcialidade assustadora que hoje põe toda uma sociedade em insegurança, mas ainda bem que os advogados que lá estiveram em defesa nos honraram, porque falaram o que muitos não podem falar. E diga uma coisa aos senhores, prestem atenção. O advogado é inviolável na defesa de seus clientes. Vamos cuidar, senão vai haver perseguição, né, Vitorino? É o que mais gosta, né, Alexandre? É perseguição. É impressionante, né? Se manifestou o contrário, perseguição. Mas nós estamos numa democracia. No demo, nós estamos no demo. Quer dizer, o demo já subiu, né? É. Bom, a dona Iralci Machado aqui nos dando um bom dia. A Ruth Dornelles aqui pelo Face. A Ruth coloca o seguinte aqui, Alexandre, sobre o progressismo, né? Verdade, o progressismo destrói tudo, descontroladamente o futuro. Conservacionismo protege o passado e entende os erros. É que tu comentou ali, né? Sobre o nosso hino. A Vera Bianchini Antunes, parabéns, doutor Alexandre, sobre a colocação sobre o hino também. Né? Depois, mais adiante, a Ruth retorna nos dizendo que sobre o golpe, né, que tu estava comentando agora, um golpe num domingo, com as instituições vazias, sem um líder para assumir o posto. Exatamente o que tu estava comentando, né? Além de ser sem um líder, é como assim, o que a lei fala ali na parte penal especificamente? Para haver um golpe, precisa haver o risco de uma ruptura. Ou seja, que risco tinha de fechamento do STF, do Parlamento e do Poder Executivo? Embora com algumas restrições de mobiliário, vamos dizer assim, todos no outro dia seguiram funcionando normalmente. Exatamente. Então não houve esse risco de ruptura para te condenar uma pessoa por ter dado um golpe ou por tentativa de golpe. Assim, digamos o seguinte, se as Forças Armadas estivessem na rua, tentaram fechar o Congresso, e não conseguiram, aí é uma tentativa. Agora não existe tentativa de crime impossível. Ou seja, tu não tem como tentar se tu não tem meios para isso. Então não é nem tentado, não é nem uma tentativa de golpe, porque eles não tinham meio para isso. Ou as pessoas acham que eles iam entrar dentro do prédio, iam sentar lá e dizer, a partir de agora fulano é o presidente do Senado, esse daqui é o... Gente, é um absurdo, é uma aberração jurídica, assim, que sinceramente, assim, preocupa muito. Hoje, do jeito que está, nós aqui nesse microfone, daqui um pouco
Entra um lá, agarra o Hélio Alves pelo cogota-camisa ali, fecha a rádio aqui, nos leva tudo preso, porque nós estamos cometendo crime de opinião. Mas continuamos na democracia. Então é muito temeroso a situação. E aí há quem insista que nós somos os ditadores. Me digam uma pessoa que foi perseguida pelo governo Bolsonaro. Uma pessoa que foi presa por divergir do presidente Bolsonaro. Quando pediram, por exemplo, o áudio da reunião, que o ministro André Mendonça muito bem falou, o governo foi lá e entregou o áudio da reunião dos ministérios, que era uma reunião interna, não tinha por que entregar, mas o governo foi lá e entregou. Não havia nenhum crime ali para solicitar aqueles vídeos, mas o governo foi lá e entregou. Por que eles não entregaram as imagens agora? De 184 câmeras, parece que entregaram só 4. 180 o seu Flávio Dino não entregou. Sendo que as imagens mostraram que as tropas ficaram tudo paradas lá, em prontidão, na frente do Ministério da Defesa. Olhando, assistindo de camarote. Aí o pobre de um coronel que estava de férias, em casa, viu, foi para lá tentar ajudar, está preso. O cara estava de férias, podia estar pouco se lixando, enquanto o seu Flávio Dino estava assistindo do hotel, que deve ser um bom do hotel, né, na janela, o coronel que foi lá tentar evitar, e principalmente quando ele viu que os patriotas estavam tentando agarrar as pessoas que estavam depredando, ele estava tentando ajudar ali para não deixar quebrar. Esse está preso. Então, gente, é importante que a gente traga essa verdade para quem nos ouve, porque infelizmente os meios de comunicação não mostram. Quando eu digo meio de comunicação, eu falo dos grandes meios de comunicação. E agora, para encerrar, encontrei algumas professoras na cidade aí de Alegrete, muito contentes, que pelo menos a tão alardeada terceirização na educação não ocorreu, que era para começar agora o dia 15, muito em razão do Ministério Público e da promotora Dinamárcia, acreditamos nós, e queremos agradecer aí a Câmara de Vereadores, o vereador Anilton, João Monteiro, todos que tiveram o Bolívar, que tivemos naquela reunião com o Ministério Público, tentando inviabilizar o Vitorino. A gente vai começar a revezar um pouco a mesa para oxigenar um pouco o programa também, que além de ser parceiro nosso, é patrocinador desse programa da SEAC Gestão. Quero estender meu abraço aí a todos os tradicionalistas que estão aí cultuando a nossa tradição, que amanhã tenhamos um belíssimo desfile no Paço Novo e que o dia 20 nos abençoe, Deus nos abençoe com um grande dia para que as crianças, os adultos, os idosos, todos possam desfilar em praça pública em orgulho ao nosso pavilhão e orgulho ao nosso antepassados. E deixar aqui os parabéns para dona Sueli Guterres, a Clarice Pinto Machado e a minha prima, irmãzinha pequena que morou um tempo conosco lá, a Mitiane Machado. Vitorino. Pessoal, obrigado pela oportunidade, Alexandre, né, aqui na mesa. Estamos sempre à disposição. E sobre a questão do javali, a gente vai retornar num outro momento, né? Assim que as pessoas mais preparadas estiverem aí para nos orientar. Satisfação imensa estar aqui, estamos à disposição. Bom dia a todos e boas festas campeiras. Seja bem-vindo, caro ouvinte. A Rádio de Alegrete é a sua companhia fiel há 76 anos. Aqui você encontra a melhor programação para se informar, se divertir e se emocionar. E agora tem que acompanhar a nossa programação pelo dial ZYK 210 em 590 kHz. Você pode nos ouvir em qualquer lugar do mundo através da internet.
Acesse o nosso site e redes sociais e desfrute da nossa programação. A